Meus nobres amigos, estou aqui novamente para tratar a respeito sobre o informativo de jurisprudência do STJ e vou falar a respeito sobre direito previdenciário, uma área que eu também sempre gosto. E aqui no canal é tão democrático que eu andei pensando, porque eu falo já de todos os temas, mas lógico, alguns temas são realmente repetidos e inclusive matérias repetidas, por exemplo, previdenciário, que eu acabo conversando, falo de outros temas diferentes, né, direito penal, fiz alguns cursos específicos entre licitação, entre direito penal, aí voltando dois pontos diferentes, achei super válido, até inclusive concluído, né, aqui entre os vídeos publicados. E interessante agora, eu vou falar a respeito desse informativo de jurisprudência, eu acabo sempre estudando sobre esses temas e eu vou compartilhar com vocês sobre esse tema importantíssimo. Esse julgado do STJ foi datado pelo Diário Oficial de 1º de julho de 2020, estabeleceu lá no RESP 1.788.700 de Estado de São Paulo, o ministro Benjamin Herman, né? O Herman Benjamin, falei trocado, e ali no informativo de jurisprudência 675, né, datado de 14 de agosto de 2020, que na verdade seria um compilado, né, compilado de todas as decisões principais de cada matéria. Eu acho super interessante para fins de estudo e para quem está estudando para concursos ou mesmo exame de ordem, preparação também para a sua vida profissional, eu acho importante você dar uma lida nos informativos de jurisprudência. Se você não for nenhuma dessas opções, eu estou também aqui trazendo uma atualização sobre o que os tribunais estão pensando acerca de determinados pontos. Então, esse seria o meu desafio aqui no canal. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar claro, esse informativo de jurisprudência trouxe destaque direito previdenciário, tratando especificamente de benefício de incapacidade. O que esse julgado trata a respeito? Trata aqui o seguinte: entre o período do período administrativo lá requerido, né, do requerimento administrativo e a decisão judicial, a pessoa pode trabalhar. Isso seria o resumo principal disso, né? Seja a pessoa pedindo a aposentadoria por invalidez ou mesmo auxílio-doença, e aqui exatamente trata de ponto mais específico, diferente do que se poderia pensar. Assim, eu vou falar, mas eu falei resumido, mas tem mais alguns detalhes que eu tenho que comentar a respeito. Primeiro, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implementação do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado do regime geral de previdência social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Aqui no caso seria o seguinte: o que significa, né, primeiramente, o que significa o indeferimento do pedido administrativo, né? A pessoa foi indeferido, ela entrou com pedido lá no INSS e foi indeferido, né? Esse caso se tratava dessa seguinte maneira: é um RESP, um recurso especial, chegou até Brasília para tentar solucionar. Acho que de tantos diversos casos, acho que esse daqui vai se enquadrar por diversos outros casos novos, né? Então, primeiro, houve um indeferimento administrativo, a pessoa interessada foi lá, foi fazer o pedido, né, e o INSS não aprovou. O que aconteceu? Ela buscou um advogado, o advogado entrou com aquela ação judicial, dizendo, olha, ela tem direito. E o INSS, em contrapartida, né, por meio de defesa, logicamente, acho que é interessante pontuarmos, né, a respeito desse ponto, disse o seguinte: eu não tenho direito, você não tem direito porque você está trabalhando, né? Mesmo com o seu pedido indeferido, você está trabalhando na defesa judicial. E aí foi indo o processo. E dessa desculpa toda, porque eles falam de modo claro, também não há razão nesse sentido. Se a pessoa está trabalhando, ela perde direito de buscar a aposentadoria. Até essa decisão ele fala que é o seguinte, ó: em decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade substitutivos de renda em que a pessoa volta ao trabalho, seja em regra de causa automática, né, causa automática de cessação desses benefícios, como se infere requisito de incapacidade total. Aí ele trata a respeito do artigo 42 até o artigo 59 da Lei 8.213 de 1991, e trata dessa ressalva do auxílio-doença. Auxílio-doença seria essa primeira possibilidade. E aí teria também a questão relacionada da incapacidade. Se a pessoa está incapacitada para o trabalho,
né, das suas atividades habituais, a função substitutiva do auxílio-doença restritivas em 2 hipóteses, nos quais fora com exceção a ela e o segurado poderá trabalhar em atividade não limitado à sua incapacidade. Ou seja, ele pode trabalhar, mas que seja compatível à sua incapacidade. Eu estou com dor na coluna, eu vou trabalhar de pedreiro, um exemplo? Não posso. Mas dessa decisão, ou há uma questão relacionada aos direitos fundamentais. Por quê? Não diz nada a respeito disso. Mas existe um equívoco maior, porque se é a culpa do INSS, não há sentido de que a pessoa seja acometida por algo injusto. Existe uma injustiça acerca deste ponto. Então, o que significa dizer? Existe aqui, achei super válido, 2 pontos principais. O primeiro deles diz respeito aqui. No caso da culpa do INSS, conforme já mencionei, resultado do equivocado indeferimento do benefício, o segurado ainda aqui incapacitado teve que trabalhar incapacitado, né, para sobreviver. Direitos fundamentais aplicados na prática, né? Direito à vida, direito à subsistência. A pessoa, mesmo doentada, foi obrigada a trabalhar, porque não tinha outra renda. Isso é fato. Não tem discussão a respeito disso. E incapacitado por trabalho para o provimento de suas necessidades básicas e que doutrinária e jurisprudencialmente convencionou-se chamar de sobreesforço. Destarte, a remuneração por trabalho tem resultado inafastável na justa contraprestação pecuniária. Existe outro ponto importante que ele colocou a respeito sobre o princípio da vedação do enriquecimento ilícito, e que a autarquia, o INSS, tem, por ter privado o segurado da função, da sua função substitutiva da renda mensal, foi obrigado, o objeto da cobertura tem inerentes aos seus benefícios, foi obrigado aquela pessoa, portanto, a trabalhar. E, por outro lado, da questão do princípio da boa-fé, e aí, por isso que o STJ decidiu nesse sentido, acho que um breve comentário, achei super válido essa decisão, achei muito importante por conta da proteção dos direitos fundamentais, inclusive, acho que das decisões que eu tenho visto ultimamente, têm sido mais valorativas no tocante ao ser humano, acho super válido isso, né? Então, aqui existe também, constata-se que ao trabalhador, enquanto espera a concessão do benefício por incapacidade, está assegurado de boa fé. Cláusula geral, modernamente fortalecida pela regência das relações do direito. É super interessante isso, porque enquanto a renda substitutiva, é o que eu falei tanto da função substitutiva da renda do trabalho, não foi materializada pelo pagamento, tanto de aposentadoria por invalidez, quanto no tocante ao auxílio-doença. Aí, no caso, ele diz exatamente o julgado que é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame de compatibilidade desta atividade com a incapacidade laboral. O que significa dizer? Que se a pessoa estiver trabalhando, foi indeferido o benefício, entrou com ação judicial e a INSS disse, olha, mas ele tem carteira assinada, está trabalhando, ele tem outras possibilidades aqui, ele não precisa disso. Esse seria um argumento até pífio, com todo respeito ao INSS. Mas eu acho que é um argumento sem sentido algum. Se a pessoa foi trabalhar porque ela precisava, e a própria decisão coube por estabelecer nesse sentido. Esse julgado é muito importante, que você pode observar também em casos análogos, situações específicas. Olha, você perdeu a qualidade do segurado, né? Em casos práticos, você pode verificar situações como esta. E a pessoa disse como elemento de defesa, argumentativo, na verdade, se vir uma contrapartida. O que, na verdade, assim, sinceramente, eu acho que seria muito mais válido o INSS conceder o direito da pessoa, se a pessoa está constatado, está por meio de laudo, que a pessoa está incapacitada para o trabalho, seja temporária, né, no caso auxílio-doença, ou seja, incapacidade total, no caso seria aposentadoria por invalidez, por que não conceder? Eu acho que não faz nem sentido. Seja na via judicial, já resolve de uma vez. Inclusive, aí há a incidência dos pedidos retroativos, né? Aí, outro detalhe aqui, né? Aqui o pedido pagos retroativamente, ele vai ter que pagar todos os atrasados ainda, desde o momento do indeferimento. Então, vai ter um gasto muito maior ainda para o poder público, um processo que leva anos, né? Mas, enfim, esses comentários já realizados, eu encerro esse vídeo aqui agradecendo você que nos assistiu. Em breve, mais
novidades acerca do mundo jurídico. Ah, uma coisa, antes de eu ir embora, se inscreva no meu canal, tá certo? Um forte abraço.